Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. As pessoas falam assim: é mais fácil falar do que fazer. Por isso, se você só falar e não fazer, então você começa a falar mais, você começa a ter mais coisas para falar. Mas se você fizer cada coisa que você fala, fica mais difícil de você falar, porque é mais difícil de fazer o que você fala. Os escribas e fariseus, eles pensavam que eles tinham boa fé e eles estavam numa posição de mandar nos outros. Por isso, só falando, eles falavam coisas que eles não conseguiam fazer e eles acabavam ensinando aos outros. Antes, eu mentia bastante. Por que eu mentia? Quando eu mentia, eu sabia que se eu mentisse, eu prejudicaria outra pessoa. Eu sabia que isso era uma mentira. Mas eu pensava, que se eu mentir sem prejudicar outra pessoa, não vai ter problema. E conversando com os meus amigos, eu misturava um pouco com a mentira. E mais do que falar exatamente a verdade, eu via que misturar um pouco com a mentira era bem mais divertido, era bem mais legal a história. E assim, não só falar a verdade era bom, mas misturando um pouco a mentira era melhor de escutar e também era mais interessante. E assim, pouco a pouco, eu comecei a mentir. E o que me deixou assustado, depois que eu comecei a aceitar, né, um pouco a mentir, então dentro do meu coração depois não tinha nenhum problema mais mentir. E depois que passou um certo tempo, eu acabei me tornando um completo mentiroso. E assim, o problema é que todas as coisas que eu dizia, meus amigos pensavam que era mentira. E assim eu fiquei reconhecido entre meus amigos como mentiroso. E eu pensei, agora eu tenho que parar de mentir. E eu pensava que se eu quisesse parar de mentir, eu conseguiria. E eu me esforçava, eu me decidia a não mentir mais, mas sem eu saber, a mentira começava novamente a sair da minha boca. Eu acho que continuamente mentindo eu vou para o inferno. Eu não posso mais mentir, eu tenho que parar de mentir. Eu me decidia, eu me esforçava para parar de mentir. Mas sabe o que era engraçado? Eu menti porque eu queria. Então, se eu quisesse parar de mentir, eu tinha que parar de mentir. Eu pensava que eu podia fazer isso. Mas eu não conseguia parar de mentir. Eu não conseguia falar só a verdade. E depois, de manhã, eu confessei diante de Deus o meu pecado e eu me decidia diante de Deus a não mentir mais. E quando alguém puxava assunto comigo, eu não falava com essa pessoa. Eu passava reto por ela porque eu ficava com falar e mentir de novo. E depois de um tempo, de manhã eu fazia isso, mas à tarde, novamente, eu começava a mentir, falava mentira e falava mentira.
Ah, por que eu quero parar de mentir, mas não consigo? Na verdade, quando eu começava como uma mentira, isso não é nada demais. É só eu mentir e não prejudicar outra pessoa. Por quê? Se prejudicar outra pessoa, eu digo que eu posso considerar uma mentira, mas se não prejudicar, eu não considero mim como uma mentira. Mas mentindo pouco a pouco, eu via que não prejudicava outra pessoa, e eu comecei a cada vez mais mentir mais. E começando a mentir, e eu comecei a me desenvolver bem rápido. Chegou num certo momento que eu pensei que se eu quiser parar de mentir, eu vou conseguir parar de mentir. Então, eu me esforçava tanto para parar de mentir, mas não conseguia. E eu senti que cada vez mais eu me aprofundava mais rápido no pecado. E o pensamento que eu tinha em si, eu sabia que não era bom. Tudo que eu decidia, eu pensava que era bom, eu pensava que era sábio. Mas agora eu descobri que eu sou uma pessoa suja e má. Então, se eu seguir o meu pensamento, depois de eu descobrir isso claramente, e eu pude descobrir que se eu seguisse o meu pensamento, eu somente podia me tornar essa pessoa tão má que eu era. E assim, quebrando-se esse coração de confiar em mim mesmo, naquele tempo eu pude passar para a fé em Jesus Cristo, de acreditar em Jesus Cristo. Quando eu passei para a fé de acreditar em Jesus Cristo, eu descobri que a coisa que mais me bloqueava em acreditar em Jesus Cristo era meu pensamento. Meu pensamento me arrastava para a direção que eu queria, que eu gostava, e sem eu saber, todas as coisas que eu gostava era contrário a que Jesus Cristo gostava. E tudo aquilo que eu planejava, eu descobri que era mal, sujo, imundo, lascívio. Então, se eu seguir esse pensamento, com certeza eu vou destruir a minha vida, eu vou fracassar. Eu descobri claramente isso. Então, depois que eu abandonei o meu pensamento, a minha própria vida, eu pude receber a Jesus Cristo de uma forma muito simples e fácil. E depois disso, lendo a Bíblia, eu comecei a descobrir verdades incríveis. Está escrito na Bíblia que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Eu não sabia de jeito nenhum que o meu pensamento era diferente do pensamento de Deus. Eu pensava que o pensamento de Deus era bom e o meu pensamento também era bom. Eu pensava que o pensamento de Deus e o meu pensamento seguiam na mesma direção. Mas a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então, com o meu pensamento não tem como eu seguir a palavra de Deus. Eu realmente não sabia disso. Porque eu sempre acreditava em mim mesmo. Então, eu pensava como? Eu erro um pouco, eu minto um pouco, e também cometi um pouco de pecado. Mas eu não sou uma pessoa tão má assim. Eu estou acreditando em Deus e eu sigo a Deus. Eu pensava que o meu pensamento e o de Deus estavam indo na mesma direção, mas mentindo um pouco. E às vezes, cometendo um pouco de pecado sem ter jeito para não cometer. Eu nem imaginava que o meu pensamento e o pensamento de Deus seguiam direção oposta. Mas um dia, depois que eu parei para pensar,
Eu pensava que eu era bom e inteligente. Mas eu descobri que eu não era bom. Antes eu pensava, eu sou inteligente. As outras pessoas pensam assim, mas eu penso assim. Se eu fizer as coisas desse jeito, vai dar certo. Eu sempre tinha esse pensamento. Mas quando chegou um certo momento, eu pensei sobre a minha pessoa. E eu pensava que eu era mais inteligente, mais sábio do que os outros. E eu queria trabalhar nessa direção. Mas eu fracassei. E depois eu fracassei de novo. E de novo eu fracassei. E eu me esforcei um pouco mais, mas eu fracassei de novo. E de novo fracassei em outra coisa. Todas as coisas que eu fiz até agora, nada deu certo. Tudo eu fracassei. Depois, eu pensei, eu somente podia fracassar, mas eu pensava que se eu fizesse bem, eu poderia me dar bem. Eu sou inteligente, eu posso fazer bem, porque as outras pessoas não conseguem pensar desse lado. Eu pensei que podia ser bem sucedido, mas fracassando 1, 2 vezes, 3, 4, 5 vezes. Tudo que eu pensava que eu podia fazer bem, que ia dar certo, realmente eu era uma pessoa fracassada, eu era uma pessoa completamente errada. Mas eu acreditava que eu fazia bem. Mas uma coisa que eu sabia exatamente. Eu sou completamente errado. Se eu seguir conforme o meu pensamento, eu somente vou poder fracassar. Eu descobri claramente isso. Então, se eu acreditar nessa minha pessoa, nesse meu ser, eu somente posso fracassar. Agora eu sei qual é a minha natureza e eu sabia que eu era mau. Na verdade, eu não acreditava na Bíblia. Na Bíblia diz em várias partes que o ser humano é mau. Eu somente lia que o ser humano é mau. Mas no meu coração eu não reconhecia que eu era mau. Eu não reconhecia que meu coração era sujo. Eu sabia que eu era sujo e mau. Mas eu não tinha como me libertar dessa minha pessoa, sair de mim mesmo. Eu era muito sujo, muito mau, muito egoísta. Eu realmente era muito imundo. E eu comecei a ficar com raiva de mim mesmo. Eu queria me libertar da minha pessoa. Mas eu não tinha como. Desde então, eu descobri claramente que se seguisse meu pensamento, eu somente poderia fracassar. Nada do que eu segui conforme o meu pensamento deu certo. Mas depois que eu me libertei do meu pensamento, sabe o que é incrível? Desde então, a palavra de Jesus Cristo começou a entrar no meu coração. Os escribas e fariseus, eles faziam tudo muito bem superficialmente. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Os escribas e fariseus, eles falavam muitas coisas boas, mas eles não conseguiam fazer. Então, Jesus falou para fazer o que os escribas e fariseus falarem. Então, quer dizer que as pessoas são igual aos escribas e fariseus. Então, é porque apareceu a vida desses escribas e fariseus que Jesus fala desse jeito. Mas, porque eles somente falam, na verdade, eles estavam falando coisas que eles mesmos não podiam fazer. Nós cumprirmos mandamentos, amar o próximo, essas coisas, assim como os escribas e fariseus, a gente pode falar para as pessoas fazerem. De todo o teu coração, de toda a sua vontade, de toda a sua respiração, de toda a sua vida. Ama a Deus.
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Pessoal, parece uma palavra muito boa. Mas quem é que vai com todo o seu coração amar a Deus? Não dá de jeito nenhum. Pessoal, as mulheres com rosto bonito, na Coreia dizem que as mulheres de rosto bonito são infelizes para o resto da vida. Mas as pessoas pensam, nossa, por que uma mulher com rosto bonito é infeliz? Porque o rosto é bonito? O marido vai amá-la muito. Ela vai ser amada, vai ser muito bom para ela. Mas por que as mulheres de rosto bonito, elas são infelizes? Mas quando a pesquisa que foi feita na Coreia, a maioria das mulheres com rosto bonito se tornaram infelizes. Por quê? As mulheres de rosto bonito, muitos homens desejam se casar com mulher de rosto bonito. Então, essa mulher vai se tornar esposa de que homem? Qual a possibilidade? Então, vamos supor, uma mulher de rosto bonito. 5 homens querem se casar com ela. Então, dentre esses 5 tipos de homens, quais homens tem? Tem pessoas que ela pensa que são como, sem você eu não posso viver, só existe você na minha vida. Essa mulher pensa como, esse homem vai me amar, esse homem, ele vai só pensar em mim. Então, ela pensa assim. Mas se a gente falar friamente, quando a gente vive a nossa vida, não tem como a mulher se tornar tudo para ele. É verdade que a mulher está numa posição importante na vida de um homem. Mas eu também tenho meu pai, eu também tenho minha mãe, eu também tenho os meus irmãos, eu tenho o meu trabalho. Por isso, se pensar em todas essas coisas, então a minha esposa se tornou no meu centro, isso se torna 50% de chance, e se o restante de 50% tem que ser também os meus pais, e se dividir o restante pelos outros. Então, esses homens... É um homem que, se ele conseguir conduzir tudo dessa forma, ele conduz muito bem a sua vida. Mas, se por outro lado, você é tudo para mim, sem você eu não consigo viver, eu não preciso de nada, só você. Normalmente, esse tipo de homem, ele consegue ter essa mulher bonita. Então, porque esse homem somente sabe da mulher, a vida, porque a vida fica parada, não consegue ter mudanças. Ele tem que amar a sua mulher. Mas não dá só para amar a mulher. Ama a mulher, mas pensa também nos pais, pensa nos irmãos, pensa também no trabalho. Então, se a pessoa sabe dividir entre essas coisas, porque a mulher não pode se tornar tudo na sua vida, a maioria das mulheres de rosto bonito acaba se casando com um homem realmente que não sabe de outra coisa, mas somente dela. Mas esse homem só vai pensar na mulher e não vai pensar em outra coisa? Só vai pensar na mulher. E depois, se o coração trocar, não vai mais olhar só para a mulher, o coração vai começar a se inclinar para o outro lado. Então, as mulheres que se casam com esses homens se tornam infelizes. Mas as mulheres não pensam dessa forma. Quem é que vai me amar calorosamente? Porque para esse homem não existe outra mulher senão eu, então ele vai me amar. Por isso, a maioria das pessoas... É mais fácil para as mulheres para os homens casarem com uma mulher de rosto bonito. Mas esse homem não consegue conduzir bem a sua vida. É importante a sua mulher também,
Mas os seus pais também são importantes, a sua família também é importante, também a sua pessoa também é importante, os seus irmãos são importantes, o trabalho também é importante. Então, você tem que dividir o seu coração entre várias partes para ser um bom marido. E assim você vai poder viver com segurança. Mas o homem que dá todo o seu coração só para a mulher, então as outras partes todas vão cair. Os escribas e fariseus cumprir os mandamentos, fazer bondade. Quando eles faziam isso, é muito fácil fazer isso pela boca. Mas fazer isso pela atitude é muito difícil. Mas como os escribas e fariseus estavam na posição de ensinar aos outros, eles não conseguiam cumprir todos os mandamentos, eles também cometiam pecado, mas então eles somente podiam falar. Eles cometiam pecado, mas tinham que fingir que não cometiam. Eles faziam maldade, mas eles fingiam que não podiam fazer. Então eles viviam só uma vida superficial. Então, superficialmente, eles pareciam ser uma pessoa muito boa. Mas quando você entra no coração deles, eles somente falam. Então, a gente pode fazer isso, mas Jesus Cristo nos conhece muito bem. Por isso está escrito, tudo quanto eles vos disserem, fazei e guardai. Mas no versículo 4 está escrito o quê? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, porque eles são pessoas boazinhas, eles trabalham somente para fazer as outras pessoas pensarem que eles são bonzinhos. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. É a mesma coisa hoje em dia. Então, os profetas falsos. Uma coisa que a gente tem que saber, pessoal. Não existe nenhum ser humano que não tenha erro, fraqueza, pecado e maldade. Mas, porque eles querem estar na posição de líderes, eles têm que esconder seu erro, sua fraqueza, seu defeito, e têm que fingir que são bonzinhos. Porque fingem que são bonzinhos, têm que falar sobre bondade. Mas eles nem conseguem fazer bondade, mas eles somente ensinam sobre a bondade. Essas pessoas, a gente chama o quê? Que são como superficialmente escribas e fariseus. Então, quando a gente vê na parte de trás do livro de Mateus 23, sobre a vida espiritual errada. No começo, Jesus Cristo falou no capítulo 1, 2, 3 sobre ir para o céu. E depois, escutando essa palavra e falando sobre a outra parte, as pessoas que escutaram essa palavra, eu sou mau, eu estou cheio de pecado, as pessoas não percebem isso. Mas como escribas e fariseus somente fingem que são bonzinhos, somente falam bondades. E as pessoas, elas tentam se esforçar a se tornarem boazinhas. Nós, com boas obras, jamais poderemos alcançar a Deus. Porque não existe nenhuma pessoa bondosa. Por isso, pela bondade não dá. Por mais que a gente tenta fazer bondade, a gente não consegue. Uma vez eu falei com um pastor sobre a vida espiritual. Quando você dá sua pregação, você não fala para eles fazerem coisas boas? Aí ele falou, sim, eu ensino as pessoas a fazerem boas obras. E eu perguntei, mas nós, seres humanos, conseguimos fazer bondade?
A Bíblia diz que nós não conseguimos fazer bem nenhum. A Bíblia diz que nós não temos bondade. Se no ser humano não existe bondade, como nós podemos fazer bondade? Sabe o que Jesus Cristo falou? Você pode tirar uvas de espinheiros e figos de abrolhos? Do espinheiro você não pode tirar uva e nem dos abrolhos figos. Nós não somos árvores do pecado. Então como você pode fazer bondade? Eu falei assim para ele. Mas as pessoas não são assim. Os escribas e fariseus, se somente falar e não fazer, eles pensam como, eu posso fazer. E assim eles começam a querer adicionar obra. Hoje em dia, esses tipos de pessoas estão conduzindo a nossa vida espiritual para o caminho errado. Nós temos que saber que nós não somos bons. Nós temos que saber exatamente que dentro de nós não habita bem nenhum. Se não for a graça de Deus, não dá. Nós não podemos fazer bondade nenhuma. Por isso, porque eu não tenho justiça, eu tenho que receber a justiça de Deus. Porque eu não tenho santidade, eu tenho que receber a santidade de Deus. Porque eu não tenho bondade, eu tenho que receber a bondade de Jesus Cristo no meu coração. Nós temos que ter essa fé. Nós continuaremos da próxima vez. Muito obrigado.